Boa noite, pessoal. Graças e paz, aqui é o Pastor Will, começando mais um Conectando Fé e Negócios, o nosso espaço de dialogar sobre a palavra de Deus e o que ela diz para o mundo corporativo. Será que a Bíblia tem alguma coisa a nos dizer? Esses têm sido os nossos diálogos. Você que tem estado aqui conosco, tem acompanhado os nossos episódios, sabe que nós trazemos diversos assuntos e olhamos para a Bíblia. O que a Bíblia diz sobre isso? Sempre contando com a colaboração do reverendo Wagner Queiroz, que está aqui conosco, para nos trazer, à luz da Bíblia, vários comentários. E, mais uma vez, aqui então, boa noite, reverendo. Obrigado por estar aqui com a gente. Prazer meu, Will. Prazer, Alain. Você que nos acompanha. É um privilégio a gente poder estar falando da palavra de Deus, né? A palavra de Deus é a única capaz de transformar o ser humano. Todos nós temos as nossas lutas, dificuldades, e o pecado foi aquilo que a gente chama de tendência da carne, né? Como alguém que tem um carro desalinhado, se você segurar ali no volante, ele fica andando, mas vai gastar o pneu de uma forma errada. O pecado faz com que a gente viva desalinhado da vontade de Deus, né? Então, a palavra de Deus é a única capaz de trazer o homem para o centro da vontade de Deus, através da ação do Espírito Santo em nosso coração, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. E assim, esse homem transformado, ele vai impactar, essa transformação vai perpassar todas as áreas da vida dele, inclusive o meio dos negócios. O mundo dos negócios será impactado se o camarada que é o operador dos negócios tem a sua vida transformada e pautada pelos valores bíblicos. Por isso que o nosso tema é Conectando Fé e Negócios, gestão orientada pelos valores bíblicos. Você que nos acompanha, se já nos conhece, continua nos acompanhando. Se não, acesse o nosso canal no YouTube, @Wagner Queiroz Rev, divulgue, curta e participe. Você tem de segunda a sexta-feira um podcast que você vai poder ouvir orientações como caminhar no mundo dos negócios pautados pelos valores bíblicos. Então essa é a nossa conversa de sempre aqui. Muito bom, reverendo. Então, hoje, nós vamos trazer aqui alguns assuntos, reverendo. E todo empresário, todo empreendedor, ele precisa lidar com adversidades, né? Ele precisa estar pronto para isso, ou minimamente ele vai sendo forjado no caminho. Muitos, até nós já conversamos em episódios anteriores, algumas pessoas, muitas das vezes, elas trazem consigo bagagens emocionais, crenças, coisas até mesmo negativas que ela foi absorvendo, às vezes desde a infância, experiências da vida, e tem as dificuldades de lidar com isso, até talvez ela entender que muitas das vezes as nossas grandes dificuldades, elas têm alguma coisa para nos ensinar que pode inclusive ajudar outros, né? Tem aquele ditado, né, que embora popular, mas com uma certa verdade bíblica, vai dizer que Deus não dá para ninguém uma cruz que não possa carregar, né? Você já deve ter ouvido esse ditado. Mas um assunto que está em alta, reverendo, e faz parte do mundo corporativo, são tragédias. Às vezes tragédias acontecem, né? Às vezes a gente planeja, a gente tem foco, meta, objetivos, está tudo encaminhado, tem uma gestão de risco, né? Ou seja, tem os cuidados a serem tomados no caminho, das coisas que podem fugir do controle, até mesmo financeiramente, então tudo aquilo muito bem planejado, mas podem vir situações que fogem do planejado. Isso tem alguma coisa a ensinar também? Dá para tirar lições disso? Como que o empreendedor, o empresário cristão, ele vai lidar com essas questões? Como que ele pode enfrentar isso à luz da Bíblia? Como a gente falou recentemente no outro viés aí sobre dificuldades e enfrentamento de lutas, a tragédia ela é mais impactante, né? Porque a gente pensa que o poder de devastação da tragédia é maior. Estamos assistindo aí, infelizmente, o que está acontecendo, né? O povo lá do Rio Grande do Sul está passando essa grande tragédia, né? E a gente nem sabe, nem tem noção do dimensionamento do prejuízo, do atraso
que vai ser esse pós-escoamento destas águas. A priori, agora, é algo emergencial e urgente, salvar pessoas, resgatar pessoas, se possível, resgatar animais que estão se afogando também. E o bem maior é a vida, né? Poder, com a bênção, graça de Deus e o apoio individual de cada pessoa, nessa soma dos esforços individuais, como as pessoas estão aí arrecadando em todos os lugares, enviando os caminhões e da forma aérea, quando possível, de fazer as entregas. A gente viu agora os helicópteros lançando, né, em lugares inacessíveis. Tudo isso é muito importante. Mas a tragédia, ela, de fato, pode nos ensinar também. A gente aprende de todas as formas, né? Na esteira da tragédia, vem o desalento, vem a agonia, vem a apreensão, vem o medo. E vem um sentimento de falência. O ser humano, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, Will, e a gente sabe pela teologia que Deus transmitiu para nós o que a gente chama na teologia de atributos comunicáveis, ou seja, as qualidades de Deus que foram comunicadas, transferidas para o homem, que segundo a Bíblia, é a sua imagem e semelhança. Então Deus nos deu capacidade de gestão, de presidência, de ser um bom gestor. Só que, junto com isso, essa gestão, muitas vezes, esse homem que está, como diz, desalinhado da vontade de Deus, o pecado impera sobre ele, e um dos grandes pecados sobre todas as pessoas que não têm a ação do Espírito Santo de Deus é a ganância, não é? As pessoas falam coisas absurdas, dizendo que ele sobe no outro para galgar o seu espaço maior. Ele sobe, ele quer crescer a qualquer preço. Então a tragédia vai nos ensinar o quê? Que nós somos falíveis, que por mais que a gente planeja, e a gente deve planejar, eu gosto de uma máxima que eu aprendi, não lembro o autor que ensinou isso, que quem falha em planejar, planeja falhar. Mas muitas vezes também, agora não é hora de atirar a pedra em ninguém, os governantes não fazem seu dever de casa. Quer dizer, o lugar onde é mais factível inundações deveria ter obras estruturais de contenção, de escoamento, treinamentos de brigadas de socorro emergencial. Quer dizer, tudo isso devia ter sido feito, porque não é a primeira vez que choveu, talvez não dessa monta, não é? Mas que se sabe que lá é um lugar de risco, como em São Paulo, que todo janeiro, março, enche de água nos mesmos lugares. Com certeza não é em Campos do Jordão, que está na montanha, é em vales, são em vales. Quer dizer, então, é a obra de infraestrutura, né? Muitas vezes a gente vê a pessoa jogando um papel de bala no chão, ele não pensa que aquele papel não vai fazer mal. Esse papel vai fazer uma inundação? Mas a soma de muitos papéis, de muitas garrafas PETs, tudo isso vai entrando em galerias pluviais que entopem. Na hora de um escoamento desse, que deveria ter uma vazão maior, obviamente que não é só isso, mas também colabora. Quer dizer, é a soma dessas ações negativas que muitas vezes virá a conta depois. Virá a conta também das ações de infraestruturas que não foram feitas, que foram atrasadas, postergadas, até mesmo desviando recursos de obras. Não estou aqui falando de governo nenhum, eu não sou partidário, mas desviando. Quer dizer, a gente sabe mesmo no metrô em São Paulo, podia ter muito mais ramificações, a gente sabe disso. Então é isso que a gente vê. Então, quer dizer, o que a gente pode aprender com a tragédia? Que a gente precisa, que nós somos falíveis, que sobretudo a gente também depende da mão de Deus, não é? E que a gente precisa aprender com o erro e consertar, não é? A gente não pode consertar o telhado na época de chuva, na época de seca que se conserta telhado. Mas depois que passa a chuva, a vida tende a voltar para o rumo normal, até o povo está correndo atrás do prejuízo,
e logo vem a estação da chuva de novo e não se consertou o telhado da chuva anterior. Então, o que a gente pode aprender com isto é que a gente precisa fazer esse dever de casa. Quer dizer, não dá para a gente sofrer outra enchente dessa, nesta monta, nesta proporção. Sem contar com que todo mundo está sendo alardeado aí, que nós já a temperatura global subiu mais de 1 grau, né, 1,5 graus, e que se prevê que vai subir até 3 nos próximos anos aí, até acho que 2050, não lembro qual é a data que deram esse limite para isso. Se com 1,5 graus, 1,5 graus já está dando todos esses reveses, imagina com 3 graus, percebe? E quanto tempo a gente está ouvindo falar de efeito estufa, de aquecimento global, de calotas polares sendo degeladas, que o nível do gelo está diminuindo, que os ursos lá já estão tendo dificuldade de migração e de alimentação. Quer dizer, já não está se medindo todo esse impacto, né? Quem estuda tudo isso sabe dessa chuva que vem lá pela atmosfera lá do Amazonas para cá, que irriga o cerrado nosso, quer dizer, que está deixando de vir, que está gerando esses impactos todos. Quer dizer, mas, de novo, o homem que não teme a Deus, voltado pela ganância de ter a qualquer custo e o quanto mais possível, não mede consequências, não é? Infelizmente, quem sofre mais é o que tem menos, não é? E, como a gente vive num lugar federativo, não é? O Sul é o grande produtor de grãos, que essa inundação vai impactar a lavoura, vai perder tudo, vai perder maquinários, quer dizer, imagina o custo das próximas produções e esse gap que vai ter dessa produção que foi perdida, vai ter que importar alimento de outro lugar. Percebe? A gente não dimensionou tudo isso. Então, veja o efeito dominó que vai ser colhido ainda em decorrência de negligências, de descuido, de desleixo. Eu fico triste quando eu estou numa rodovia tipo dessas do estado de São Paulo, que são muito boas. Aí você vê um carrão daquele bacana, o cara abrir uma janela do carro e jogar uma lata de refrigerante, não é? Vamos chamar de refrigerante? Muitas vezes bebida alcoólica. Aquela lata quica, pode bater no outro carro, pode levar o cara a se distrair ou assustar e criar um acidente. O cara jogou e nem vai ver o acidente atrás. Percebe? Uhum. Quer dizer, são atitudes que a gente toma não pensando no outro, a gente pensa muito egocentricamente. Mas a Bíblia também, Will, nos traz algo muito interessante. O rei Davi, um grande salmista, né, um grande escritor de salmos, o Salmo 23 vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Quer dizer, veja, não tem como a gente escapar das tragédias, não é? Mas a gente precisa se preparar e se precaver e trabalhar para que a gente não atrapalhe, não é? Como eu falei, não jogar lixo. Quem quer ser governante, que cumpra o seu propósito, principalmente essas obras de infraestrutura que precisam ser feitas no seu tempo, não é? E aprendemos a lição que temos que consertar o telhado na época da não chuva, porque quando a chuva vem, não dá para consertar o telhado mais, tem que sofrer as consequências. Infelizmente, muitas vezes a gente aprende da pior maneira possível, não é? Mas que aprendamos então, não é? E que a gente possa estender a mão e socorrer esses nossos irmãos do Sul que estão passando com uma dificuldade tremenda. Não é? Eles não estão nem contabilizando as perdas, o prejuízo, eles estão tentando salvar vidas, levar água potável, levar uma alimentação para comer agora, ter um lugar para dormir, ter um colchão seco, né, para poder repousar. Quer dizer, a gente não sabe até onde essa ação emergencial, até onde vai, e depois o processo de limpeza, de recuperação, de dimensionamento da perda, do dano, do tamanho de tudo isso, e os processos de reconstrução que deverá ter, não é? Então, que a gente possa, além de agir, cada um puder ajudar. Você tem até aí uma dica, né?
do pessoal aqui na cidade está arrecadando cobertores, né? Porque está chegando o inverno e o sul é o lugar mais frio, né? De o pessoal, cada um poder ajudar, né? A soma das pequenas ajudas se torna uma grande ajuda. Exatamente. Então é importante, né, a gente poder fazer a nossa ajuda, já que a gente não ajudou muitas vezes na prevenção, vamos ajudar agora no remediar de uma situação emergencial. Vamos estender a mão e, além de fazer essas ajudas pequenas ou grandes, estar orando, intercedendo para que Deus possa abençoá-los, consolar as famílias que perderam pessoas, né? Então nós estamos vivendo, nós saímos da pandemia recentemente, estamos agora vivendo um surto de dengue, agora a gente está vendo essa inundação lá no sul, quer dizer, realmente algo que nos entristece, mas faz com que a gente se junte também para orar, né? Tem igrejas, estou fazendo parte da nossa igreja mesmo, a Igreja Presbiteriana do Brasil fez um clamor para que a gente se junte a uma rede mundial de oração nesses dias para interceder, para que Deus derrame o seu consolo, que as misericórdias deles possam recair sobre todos e que todos possam ser consolados e ser robustecidos em força para trabalhar na reconstrução. Né? Amém, reverendo. Então, aproveitando, quero fazer aqui o apelo a você, em nome do Portal Net Campus. Há uma campanha na cidade com os influenciadores e comunicadores da região, onde esses órgãos, essas pessoas, esses representantes estão utilizando seus espaços para fazer a divulgação da campanha de arrecadamento de cobertores. Então, você que queira ajudar o pessoal do Rio Grande do Sul, que está sendo afetado neste momento, você pode fazer a sua doação de cobertor em 3 pontos aqui na cidade, que é na Associação Comercial, no Parque Capivari e no Parque da Lagoinha. Você procurando lá os postos de coleta, você vai encontrar facilmente, vai ter sempre alguém ali responsável e você vai poder estar ajudando as pessoas lá do Rio Grande do Sul. Nós vamos estar recebendo aqui, tem os órgãos responsáveis para fazer esse transporte, né, essa entrega responsável lá na região, nos postos que estão já preparados para ajudar aqueles que estão sendo resgatados, abrigados e assim por diante. Então você pode fazer parte dessa corrente do bem, tá ajudando as pessoas que estão lá, que estão precisando muito. Então fica o nosso convite aí para você. E retomando aqui então, reverendo, a questão da tragédia, né? Então veja, você até citou a possibilidade, muitas das vezes, da prevenção, né? Então às vezes algumas coisas, algumas medidas são tomadas para prever, mas pode ter aquela tragédia que é a primeira vez que aconteceu, né? Surgiu do nada, né? Alguns, muitas das vezes, vão até questionar Deus, né? Vão falar, por que Deus permitiu isso, né? Alguns vão até para um radicalismo, falar, Deus não existe, que se ele existisse, não permitiria que essa tragédia, esse mal acontecesse. Então, o que a Bíblia nos diz sobre isso aí, velho? Foi bom você falar disso, Will, porque muitas vezes as pessoas, no afã ou na dor, né, falam de uma forma inconsequente, acusando Deus, né? Deus onde está? Se Deus existisse, onde está Deus que não interferiu nisto? Minha resposta é: Deus está onde sempre esteve, cuidando do ser humano. Somos nós que não ouvimos o que Deus fala conosco. Por exemplo, a gente vê hoje muitas brigas de trânsito e o pessoal se degladiando, né? Degradando. Mas a Bíblia diz assim, a palavra branda acalma o furor e a dura suscita a ira. É que a gente não ouve Deus. Não é? Se você for ver na Bíblia, você vai ver pessoas dizendo, antes de você planejar uma construção, calcule, faça tudo isso para que eu não pare pelo meio do caminho. Está lá, um texto sagrado. Não é? A gente precisa ter prevenção, a gente precisa ter o amor ao próximo, mas muitas vezes a gente vai ver que é o contrário disso. Esses que são mais gananciosos, eles somem numa hora dessa. Eles escondem e vai dizer agora a culpa é de Deus. Percebe? Quer dizer, esses que muitas vezes foram
não responsável na governança deles, agora também não assume as consequências. Entendeu? Então, são essas questões. Deus continua, como o rei Davi disse, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele vai dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. A vara, o cajado dele nos consola. Quer dizer, Deus com certeza vai estar consolando essas pessoas, robustecendo, dando força, quebrantando o coração da nação. Hoje foi essa a minha oração. Foi meu tema do podcast de hoje, para que Deus quebrante os corações, para que a gente reparta, para que a gente tente, pelo menos, se colocar no lugar desses outros. É o Espírito Santo de Deus que é capaz de fazer com que um ser humano olhe para o outro. Quando você vê uma mão ser estendida, é porque o Espírito Santo agiu nessa pessoa, porque o homem em si mesmado, ele está preocupado consigo mesmo. Quando alguém, essa frase não é minha, mas eu gosto de citá-la, quando alguém olha para mim, ou olha para nós e vê alguma coisa boa, eu falo dizer, bom, você deve estar vendo qualidades de Deus através do Espírito Santo em minha vida. Agora, quando você enxergar um defeito, sou eu mesmo, entendeu? Porque o ser humano, por sua vez, quando a gente age em obediência à palavra de Deus, é porque é o Espírito Santo que agiu em nós. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Então, a minha oração hoje foi para que Deus, através da ação do Espírito Santo, quebrantasse os corações, sensibilizando o povo brasileiro, que é um povo generoso, um povo amável, para que repartisse. E todos os entes da federação nossa, todos que estão coligados, abrisse os meios para que esses recursos chegassem. Essa é a minha oração, para que o povo brasileiro está doando, para que chegue lá, para que não desvie, para que chegue em tempo, não é? Não adianta se chegar com remédio depois que o cara morreu. Não vai ser eficaz, não é? Se chegar na hora certa, com certeza pode impactar para que se perca menos vida, não é? Então, o tempo urge, não tem como a gente perder tempo. Então, nós, o povo brasileiro, que é um povo de bom coração, possa realmente estender a mão e que essa ajuda chegue lá o quanto antes. E o povo aqui da cidade de Campos Jordão, que vai nos ouvir, está nos ouvindo, que possa aí, quem sabe, cada família doar um cobertor, não é? Um agasalho, para que o povo lá possa suportar melhor o frio nesse período que todos eles perderam, com certeza, as suas roupas, seus agasalhos, sua forma de dormir agasalhado, né? Além de toda essa perda, o desconforto de dormir em qualquer lugar que não é sua casa, ainda sem os recursos mínimos, né? Então, por isso que é importante. A palavra de Deus, novamente, é a única capaz de nos fortalecer. O rei Davi vai dizer no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Esse é um lugar de desalento, esse é um momento de desalento, desespero, desesperança, agonia. Mas ter a certeza e a convicção de que a Bíblia tem os seus ensinos que robustece, muda, transforma, fortalece as nossas vidas é muito importante. Em muitas tragédias, você sabe que eu participo da Sociedade Bíblica, muitas vezes em alguns lugares, junto com cesta básica, também se ia uma Bíblia. E a Bíblia era tão bem querida quanto o arroz era. Então é importante também os irmãos a enviarem Bíblia para lá, porque através da palavra do Senhor, essa palavra eles vão encontrar consolo. Porque se perderam tudo, as Bíblias também foram perdidas, né? Então esses irmãos precisarão ter a palavra de Deus, né? Para que também possa se pautar por ela. Então que a gente possa ser solidário, viver a vida cristã de fato, né? A gente não tem que amar o próximo, né? Não tem nada, não tem uma situação melhor que essa para a gente demonstrar esse amor ao próximo. E amando o próximo, a gente revela que ama a Deus também, né? Amém, reverendo. Bom, creio que da situação, né, reverendo, a gente pode, inclusive, tirar muitas lições para o mundo corporativo, né? Principalmente no campo da generosidade, que muitas das vezes não é tão explorado, né, no ambiente de trabalho. Eu lembro que eu ouvi testemunho de um empresário
que ele fazia alguns serviços, né, na parte de construção civil, e era um serviço específico, né, um procedimento da obra que ele tinha uma equipe preparada para fazer aquilo, então muitas empresas acabavam contratando a equipe dele para fazer aquele procedimento, que era mais rápido, mais prático, enfim. E um rapaz da equipe dele viu, né, como tudo acontecia ali, a forma de negócios, e falou: eu não vou ficar trabalhando para ele, não, eu vou montar a minha equipe, né, a minha empresa, e saiu e foi montar o negócio dele, e começou a divulgar e começou a atrair clientes, até que um dia ele não tinha um equipamento. E aí ele foi lá e perguntou pro empresário onde ele tinha começado, né? Falou: olha, você sabe, eu saí, eu montei a empresa, né? E eu tô aí divulgando serviço, e entrou uma demanda e eu não vou ter o equipamento para demanda, né? Eu queria saber se você me aluga, o que você pode fazer aí para me ajudar. E ele pegou e falou: ó, o equipamento tá aí, eu te empresto, pode usar à vontade. E aí o pessoal da equipe desse empresário ficou revoltado com ele. Falou: rapaz, o cara tá pegando serviço que era para ser nosso, né? Aquela coisa toda. Ele falou: não, é o direito dele desenvolver o trabalho dele, né? E se a gente pode ajudar, por que não? E passou um tempo, né? O pessoal ficou meio que revoltado com essa atitude, mas um belo dia o cara voltou lá. Voltou e falou: olha, você sabe, né? Eu tô fazendo serviços, né? E entrou uma demanda muito alta e agora eu não tenho equipe e também vai me faltar equipamento, então eu queria ver se você não quer assumir uma parte dessa demanda, né? Eu passo para você. E aí o pessoal, né, falou: ó, até que enfim o cara reconheceu. Ele falou: mas é lógico, né? A gente foi generoso com ele quando ele precisou. Então agora ele reconheceu, né? E tá sendo generoso com a gente. Então o mundo corporativo às vezes precisa disso, né? Precisa entender que nem sempre vai se ganhar, né? Nem sempre as coisas vão correr bem. E a generosidade, ela faz a diferença, né? É óbvio que isso vai depender do coração que se encontra, né? Enfim, mas a reciprocidade, ela também existe. Agora, reverendo, no mundo corporativo as pessoas não querem falhar, né? Elas não querem lidar com as tragédias, elas não querem errar, elas querem procurar fazer tudo da melhor forma possível. E os tomadores de decisões, eles muitas das vezes precisam de uma assistência, precisam de pessoas ali que vão dividir a carga com ele, vão correr aqueles caminhos que, enfim, ele não vai dar tanta atenção, até para que ele fique mais tranquilo, para ser mais estrategista, mais decisivo, enfim, tá ali como um articulador do negócio, então ele não pode ficar dissipando muita energia. E aí o que se espera? Uma boa assistência, né? Um assistente, alguém que esteja ali, que seja infalível. É possível, reverendo, encontrar algo nesse sentido? No mundo corporativo você consegue ter sempre pessoas boas ali te assessorando, te dando um auxílio para que você não tenha problemas? Sim, eu creio que todo o RH, o recrutamento e seleção, busca pessoas que possa somar, ter nos seus quadros, né, toda uma equipe que possa suplantar todo o processo. Né? E muitas vezes até mais do que um só em cada naipe desse ou necessidade. Então, a ideia é formar um time do sonho, não é? Mas não é que a gente está aqui trazendo uma mensagem negativa, porque aonde está o ser humano também tem as suas debilidades e fraquezas. E o ser humano que está inserido dentro do mundo corporativo, ele é a soma das individualidades. E cada um, como indivíduo, tem a sua biografia, a sua maneira de ver, de encarar as coisas. Então, muitas vezes a gente chega no trabalho até com uma afeição alegre, mas nós estamos tristes por dentro. Não é? Estamos angustiados, muitas vezes não está bem com a família, ou não está bem financeiramente, ou está passando por enfermidades e outras coisas mais. Mas você continua comparecendo lá no trabalho para, em tese, cumprir a sua parte de entrega.
Mas, obviamente, se a gente funciona como um ser humano, e como um ser humano eu estou desequilibrado ou não equalizado, a minha interação nessa equipe vai ser uma participação defectiva, quer dizer, não perfeita, não da forma que eu poderia dar. E isso é muito subjetivo, não tem como as pessoas mensurar. Você chega lá, alguém escanear o Will hoje, não está 100% nesta área. Ou ele está preocupado com finanças, ou ele está preocupado com outra coisa. As pessoas não veem. Então, quer dizer, não se tem como hoje, por mais que tenha aí as inteligências e os softwares, a gente sabe, né, o SWOT e todos lá os 5Ws e outras coisas mais de treinamento que se faz, isso é insuficiente para fortalecer o ser humano, para que esse ser humano, na somatória dos indivíduos, tenha uma equipe dos sonhos. Embora é bom, todo mundo quer. Eu, de novo, volto para a Bíblia, né? Por isso que a gente está dizendo assim, conectando fé e negócio. Você que é líder de uma empresa, você que é um tomador de decisão, a palavra de Deus ela é rica. O apóstolo Paulo, no capítulo 8 de Romanos, ele vai estar falando de muitas riquezas. É um capítulo extraordinário. Mas no verso 26, ele vai dizer que nós temos a assistência do Espírito Santo. É algo muito interessante. O assistente, para mim, é tão quanto importante do que o protagonista. Veja, no Brasil, a gente celebra muito o cara que é o goleador, não é? Mas dificilmente esse goleador vai pegar a bola lá na área dele, lá o goleiro lançar para ele vai driblar todo mundo e vai chegar no gol, lá na área do adversário e marcar o gol. Não é? Normalmente os artilheiros estão depois no meio do campo. Raramente ele volta um pouquinho ali no contra-ataque, mas eu não sou especialista em futebol, mas ele anda ali na área de acesso dele principal, é depois no meio do campo. Ele é um atacante, não é? E um bom atacante precisa de ter bons assistentes, não é verdade? Então é isso que é importante, né? Esse dia eu estava vendo uma reportagem do Gerson, que fez, eu acho que 75 anos agora, se não me engano, que ele foi considerado o segundo jogador melhor da Copa de 70. Porque ele é o cara que fazia as melhores assistências, ou seja, ele sabia colocar a bola onde precisava do jeito certo. Quer dizer, o cara estava correndo lá e a bola chegava lá. E o cara que marcava o gol, todo mundo abraçava e tudo mais. Quer dizer, o time ganhou, mas a gente lembra de quem fez o gol, né? Eu não sou ligado a futebol, mas eu gosto de história. Eu não sou de time nenhum, não torço para time nenhum. Mas eu sei que depois daqueles 22 anos que o Corinthians ficou sem ganhar, quem fez o gol histórico foi um cara chamado Basílio. Porque é história, não porque eu sou do time. Percebe? Veja, quem fez a assistência para ele? A gente não lembra. Como é que foi feito esse gol? Talvez se você pegar aí um replay, aí, um filme, né, uma gravação, você vai ver, mas ninguém lembra quem fez a assistência. Lembra quem marcou o gol, percebe? Então a Bíblia aqui mostra que o Espírito Santo de Deus é o nosso assistente. Olha que coisa maravilhosa, não é? E o texto revela que nos momentos de fraqueza, mais agônicos, o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas e ele ora por nós com gemidos inexprimíveis quando eu não sei nem orar, que eu não sei nem pedir o que é importante para mim. Todos nós já passamos por isso, né? Se sente tão sinucado, tão assim, sem saída, que você não sabe dizer nem o que você quer. Você fala, Deus, socorro. Ou você chora. Muitas vezes a sua oração é um choro. Mas o seu espírito está conectado com o Espírito Santo de Deus e o texto fala que o Espírito Santo de Deus nos assiste. Ele interpreta, ele é a interface com Deus Pai que vai nos socorrer. Então, veja bem, muitas vezes a gente tem todas as graduações e pós-graduações que a gente possa ter. Isso é ótimo. Mas é muito importante a gente também ser um ser humano pleno,
onde a nossa mente, coração e alma esteja sintonizado, onde a gente possa receber do Senhor toda orientação, todo conforto. Porque você vai conhecer uma pessoa, o grau de capacitação dela e o valor que ela vai poder externar em momentos de crise. Momentos de calmaria, todo mundo está tudo bem, mas toca o alarme de incêndio, cada um quer sair correndo. Salva-se quem puder. Ninguém vai olhar alguém que caiu, que voltou. Você lembra numa Olimpíada de um camarada que caiu, tropeçou lá, o outro parou para ajudar? Ficou um negócio histórico, não é? Porque todo mundo está olhando para o pódio. Quer dizer, não pensa num meio corporativo, numa grande empresa, numa grande corporação, toca o alarme de incêndio, sai todo mundo. Hoje a gente tem uma política, né, de acessibilidade, de ter as pessoas com graus de deficiências, né, engajado no trabalho. E quem lembrou do cadeirante? Quem lembrou daquele que usa artifícios para poder caminhar? Percebe? Quem vai agir como assistente, entendeu? Então, nessas horas que a gente vê os valores, nessas horas que a gente vê realmente o que de fato é valor essencial, não é? E normalmente esses valores que são depois memoráveis, lembrado, memórias, medalhas de honras e coisas assim, está ligado a uma ação altruísta desta, onde você sai de cena, sai do centro e olha para o próximo. Então, o que a gente também precisa aprender nesses momentos de crises é que a gente precisa olhar para o próximo. Porque a vida é muito fugaz. Que por mais que eu tenha as coisas, vamos pensar lá, um camarada que o Sul é muito importante, o agrobusiness é algo maravilhoso, mas veja o impacto que vai dar. Nós sabemos um pouco de commodities. As commodities vão subir, não é? E vai impactar onde? Cesta básica, não é? Quer dizer, aquele que ganha menos vai sofrer esse impacto e vai ter alguma ação que vai minimizar a cesta básica, o valor da cesta básica para esse que ganha 2 salários mínimos. Percebe? O camarada lá que tem perdeu lá a lavoura, possivelmente ela está segurada. Vai ter um retrocesso, mas está segurado. Mas compreende como é que as coisas funcionam? É nesse momento da tragédia que a gente vê os valores aparecer. Não é? Eu gosto muito de uma ilustração que você sabe que o diamante originalmente era um carvão. Que ele se tornou diamante pela alta fusão de calor. Então, muitas vezes nos terremotos, né, hoje os lugares que têm terremotos, os edifícios já até balançam, mas não caem. Mas os terremotos podem derrubar muitas edificações e trazer dificuldades, perdas, até perdas de vidas, né? Mas muitas vezes o terremoto também revela uma mina de diamante, que estava lá escondido quietinho. A minha oração e meu desejo é que essa tragédia, com todas as dores e perdas que são irremediáveis, mas também possa suscitar para nós jazidas de diamantes, principalmente diamantes que eu falo agora de uma forma de ilustração, valores no ser humano que possa fazer com que a gente se orgulhe e veja, olha, vale a pena a gente estender a mão, vale a pena a gente ser obediente à palavra de Deus, porque é nessas horas que a gente mostra que nós somos humanos, e ser humano não é ser a gente nessa rudeza, dessa rusticidade do ser humano, é ser parecido com Jesus, não é? Esse ser humano que foi tocado pela ação do Espírito Santo, que dividiu, que estendeu a mão, que voltou para socorrer o outro, que voltou para colocar o outro nas costas. Tem uma história, eu lembro de história muitas vezes, eu estou falando aqui de chofre, não lembro, não sei se numa guerra, um irmão que carregou o outro morto nas costas um tempão, porque era irmão dele, quer dizer, coisas assim que a gente vê, né, que são valores inegociáveis. Então, tempo de crise, tempo de tragédias também suscitarão, com certeza, os valores que a gente não viria
no mundo correndo o seu curso normal. Muito bom, reverendo. Bom, então, só reforçando aqui, você que está assistindo, não deixe, né, de colaborar com essas campanhas. Se você está assistindo, não é aqui de Campos do Jordão, procure aí na sua cidade algum posto de arrecadação, de coleta, com certeza vai ter algum ponto aí de pessoas sérias, idôneas, que você vai poder estar levando suas doações. Aqui em Campos do Jordão, então, mande seus cobertores, como o reverendo mesmo falou, quem sabe, cada família, né, pode mandar um cobertor, seja na associação comercial, seja no Parque Capivari, seja no Parque da Lagoinha. Já tem as instituições responsáveis pela destinação dessas doações e elas serão muito bem-vindas. Reverendo, para a gente ir para os finalmente, então nós falamos aqui sobre tragédia, assistência, então sabemos que nesses momentos difíceis, Deus sempre está conosco e você trouxe aqui algo muito precioso, que é a assistência do Espírito Santo, muitas vezes desprezada por muitos cristãos, que querem confiar, né, na sua capacidade, como diz a própria Bíblia, às vezes na força do seu braço, e assim a gente sabe que, na verdade, sempre, né, é importante a gente estar diante de Deus, uma vida com Deus, buscando a Deus, que Ele sempre vai nos auxiliar, seja qual for a circunstância, boa ou ruim. Mas, profissionalmente, o que você diria aí para os nossos telespectadores que nos acompanharam até aqui? Meu querido, você que está nos ouvindo, atenda aí essa demanda que está sendo, você que é aqui da região, faça a sua doação, você que está nos ouvindo também faça a sua doação onde você estiver. E já que a gente não pôde evitar essa tragédia que ela chegou, vamos ser assistentes, já que o Espírito Santo fala com nossos corações, né, vamos estender a nossa mão para que a nossa mão seja a extensão de Deus, para que a nossa mão possa repartir, possa acolher, dar suporte, para que outros possam soerguer nesse momento de muita aflição, não é? De muito desalento. Eu acho que as pessoas ainda estão em choque, Will. A hora que essa água baixar, que a sujeira chegar, que vai dar muito trabalho, que vão começar a pensar nas contas a pagar, quem sabe falências, que a dor vai vir com mais força. E que a nossa assistência não pare já. Você pode ajudar a repartir e você também pode fazer com que ações governamentais possam ser movidas em direção a isso, né? Precisa fazer algo emergencial, agora e depois, para soerguer essa unidade da nossa federação. O Brasil é uma federação, não é? Então não tem como a gente deixar essa unidade da federação como se fosse algo isolado. É o nosso país, é o nosso Brasil, são os nossos irmãos. Que você possa ser um assistente eficaz, que Deus possa te usar como um assistente nesta hora de calamidade. Que Deus te abençoe muito. Amém, reverendo. Então, obrigado para você que esteve conosco, mais um episódio do Conectando Fé e Negócios. Estão orientadas por valores bíblicos. Espero que o bate-papo de hoje tenha acrescentado em sua vida, no seu conhecimento, nas inspirações, iluminações que o Espírito Santo possa ter trazido ao seu coração. Esperamos você no nosso próximo episódio por aqui, no portal NetCampus TV. Deus te abençoe e até uma próxima. Amém.